História 1. O último presente do meu pai. Poucos dias antes da morte do meu pai, ele disse que estava conversando com seu irmão falecido. Quando fui visitá-lo, pensei, pronto, está chegando a hora. No dia da morte dele, ele estava sentado na cama, com a minha mãe e eu segurando cada uma de suas mãos. Ele estava inconsciente, com a cabeça inclinada para trás. De repente, ele abriu os olhos com uma expressão no rosto que parecia dizer: "O que vocês estão fazendo aqui?" Enquanto olhava fixamente para o teto ou para a parede. Ele faleceu poucos minutos depois. Minha mãe e eu dissemos ao mesmo tempo: "Eles vieram buscá-lo. A família dele veio buscá-lo. Esse foi o último presente que meu pai me deixou. Não ter medo da morte. Se você acreditar, a sua família também virá te buscar. A morte não é o fim, é apenas o fim de um começo." Eu também tenho outra história para compartilhar. Minha avó, mãe da minha mãe, estava morrendo no hospital. Meu pai havia chegado e éramos só nós 4 no quarto com ela. Minha mãe e eu descemos até a cafeteria para comer algo, e quando voltamos encontramos meu pai sentado no saguão, perto dos elevadores. Perguntamos por que ele estava lá, e ele respondeu: "Não tem mais espaço para mim lá dentro. Todos já estão lá." Minha mãe e eu corremos para o quarto e encontramos minha avó dando seus últimos suspiros. Ela tinha uma ordem de não reanimação, então apenas ligamos para a recepção e pedimos que enviassem uma enfermeira. Mas ela já havia partido. Depois meu pai nos explicou por que tinha saído do quarto. Ele disse que viu meu avô, 2 tias-avós e um amigo da família ao redor da cama. Meu avô segurando os pés dela, esperando por ela. Meu pai tinha a habilidade de ver às vezes, mas ele não conseguia suportar ver os parentes mortos esperando por mais um. Por isso, saiu do quarto. Eles vieram buscá-la também. Meu pai era uma pessoa muito sensível e especial. Ele era pragmático, do tipo que não falava sobre esse tipo de coisa. Porque sabia que os outros pensariam que ele era louco. Existe tanto que não sabemos, e tão pouco que realmente entendemos. Eu mesma sou empata e também enfermeira registrada. E posso afirmar, já vi coisas demais para duvidar. História 2. 2 vezes à beira da morte. Eu já morri 2 vezes. A primeira foi em um grave acidente de carro. Tudo o que vi foi uma luz branca ofuscante. Era puro amor. Nada mais importava. Apenas uma paz absoluta. Os paramédicos me declararam morta. Então, ouvi alguém gritar que estavam sentindo um pulso fraco e que era para chamar o helicóptero de resgate imediatamente. Eu queria ficar naquela luz, mas uma voz me disse que ainda não era a minha hora, que eu era necessária. A segunda vez foi durante uma cirurgia cardíaca. Eu estava conectada a uma máquina coração-pulmão. Quando acordei depois da cirurgia, um jovem enfermeiro costumava segurar minha mão, dizendo para eu me manter firme. Lembro que disse a ele que o tubo de respiração me incomodava e que eu queria que o retirassem. Ele respondeu: "Aguente mais 1 hora e depois veremos, você está quase lá." Pratiquei linguagem de sinais com ele. Depois descobri que não havia nenhum enfermeiro homem. E claro, eu não podia estar falando, eu estava entubada. Minhas mãos estavam presas pelas cobertas, como costuma ser feito para que os pacientes não puxem os tubos ao começar a recobrar a consciência. 2 dias após sair da UTI, eu juro que vi um anjo. Ele entrou no quarto do hospital e expulsou uma sombra escura de lá. Após a cirurgia, meu marido me levou para casa, pouco antes do dia de ação de graças. Ele me acomodou no sofá e saiu para fazer compras. Enquanto eu descansava, ainda conseguia ver o pátio pela porta de vidro. Era a entrada principal da casa, já que a garagem ficava logo além. Adormeci. Mais tarde comecei a acordar e ouvi 2 vozes masculinas conversando na cozinha. Falavam de mim. Mas eu não me assustei. Pelo contrário, me senti estranhamente confortada, como se soubesse que estavam ali para cuidar de mim. Conforme despertava mais, ouvi um deles dizer: "Ele chegou em casa agora, ela vai ficar bem." E o outro respondeu: "Podemos ir, ele está aqui." Logo depois, vi meu marido abrir a porta do pátio e entrar com as compras. Anjos da guarda, fantasmas, familiares que já partiram? Eu realmente não sei.
Só sei que me senti profundamente protegida e acolhida. A cirurgia foi em 2011, mas até hoje tenho experiências paranormais de tempos em tempos. Um grande amigo meu, que passou pela mesma cirurgia 6 meses antes de mim, também vivenciou algo extraordinário. Ele estava morrendo de endocardite e passou por um ecocardiograma no porão do hospital. Enquanto estava deitado no corredor, esperando ser levado de volta para o quarto, um homem passou, olhou para ele e voltou. Era um irmão de fraternidade que ele não via há 10 anos. O amigo disse para ele ligar para o Dr. Pollock e pedir que ele fizesse a cirurgia. Jerry nem sabia ainda que precisaria de uma cirurgia, mas concordou. O amigo se despediu e foi embora. Logo depois, o cardiologista entrou no quarto e disse que a cirurgia era urgente e que ele deveria escolher um cirurgião. Eu recomendo o Dr. X, o Dr. Ewes e o Dr. Pollock. Jerry escolheu o Dr. Pollock. E, por sorte, o Dr. Pollock teve um cancelamento e a cirurgia foi marcada para a manhã seguinte. Mas naquela noite, antes da operação, o pai falecido de Jerry apareceu no quarto, dizendo que tudo ficaria bem e que ele não precisava se preocupar. A cirurgia foi um sucesso. Mais tarde, Jerry contou ao Dr. Pollock sobre o amigo da fraternidade que havia recomendado o nome dele. Quando mencionou o nome, o médico ficou em silêncio e disse: "Mas o Brad morreu há 5 anos em um acidente de carro." História 3. A visita do meu pai. Numa noite de terça-feira, em janeiro do ano passado, eu estava sentada no sofá quando senti uma presença muito forte ao meu lado. Era tão intensa que olhei para cima, esperando ver alguém ali em pé, mas não havia ninguém. Pensei imediatamente no meu pai. Aquilo simplesmente sentia como se fosse ele. Fiquei inquieta, mas tentei não pensar muito no assunto. Sou sensível a esse tipo de coisa e não queria considerar a possibilidade de que aquilo fosse o espírito do meu pai. Cerca de 1 minuto depois, minha gata, que estava deitada no parapeito da janela ao meu lado, olhou para cima de repente e fixou os olhos intensamente em algo. Olhei para ver se havia algum inseto ou qualquer outra coisa que pudesse ter chamado sua atenção, mas não havia nada. Minha gata é extremamente amigável e tranquila. Até mesmo quando estranhos entram na casa, ela não se esconde. Mas dessa vez, depois de uns 10 segundos olhando para o nada, ela disparou e se escondeu debaixo do sofá. Ela nunca havia feito isso antes. Me ajoelhei no chão para ver como ela estava, e foi então que, pelo canto do olho, vi alguém passando. Achei que fosse meu filho, então comecei a falar com ele sobre o quanto a gata estava agitada. Mas, quando olhei para cima, não havia ninguém. Logo em seguida, ouvi meu filho jogando videogame no outro cômodo. No sábado, fiquei sabendo que meu pai havia sido encontrado morto em sua cama, depois que amigos pediram uma verificação de bem-estar. Ninguém tinha notícias dele havia dias. O legista disse que ele provavelmente morreu alguns dias antes. Estávamos um pouco distantes, por isso não conversávamos com frequência, mas tenho certeza de que ele morreu na terça-feira. Aquela foi a noite em que ele veio me visitar. Meu pai era um homem imponente, o que talvez explique o motivo da minha gata ter ficado tão perturbada. Algumas semanas depois, falei com um médium. Ele descreveu detalhes específicos, não só sobre meu pai, mas também sobre um amigo dele, que, segundo o médium, também estava presente em espírito, pois sua saúde estava em declínio. O médium disse que esse amigo provavelmente também não tinha muito tempo de vida. E, de fato, ele faleceu cerca de 1 mês depois. Durante nossa videochamada, o telefone do médium caiu 2 vezes. Ele disse que não caiu. Foi como se tivesse sido jogado para fora do suporte. Ele explicou que meu pai não gostava daquilo, que ele estava bravo por estarmos conversando com um médium. Isso fazia sentido, porque meu pai não acreditava em nada disso. Ele era ateu convicto, mas aparentemente, até ateus podem continuar existindo depois da morte. Não contei nada ao médium sobre meu pai, nem sobre como ele faleceu. Só disse que ele havia morrido. Mesmo assim, o médium disse que meu pai estava deitado na cama. Acordou com uma dor aguda no peito e soube na hora que era o fim.
Disse que meu pai conseguiu se empurrar para fora do próprio corpo antes que a dor ficasse insuportável. Mais tarde, o legista confirmou. Ele morreu de um ataque cardíaco. Já li relatos de experiências de quase morte que falam disso, de pessoas que conseguem se desligar antes de sofrer de verdade. Saber disso me traz algum alívio. Não acho que o médium estivesse apenas tentando me consolar. Não era do estilo dele. Mesmo acreditar que continuamos existindo depois da morte não elimina a dor da perda, mas é reconfortante saber que talvez essa coisa chamada consciência seja maior que o corpo, que ela transcende a matéria, e que talvez o que vem depois seja muito mais intrigante do que céu ou fogo e enxofre. História 4. Sinais do além. Por um breve período, trabalhei como cuidadora em um centro de cuidados paliativos. Minha paciente, que já estava nos seus últimos dias, frequentemente me dizia para tomar cuidado com as senhoras que a cercavam. Ela não podia vê-las, mas falava delas como se estivessem sempre à espreita, além do véu. Eu também não podia vê-las, mas sentia a presença no ar, pesada, porém estranhamente reconfortante. Como se estivessem ali para guiá-la, do mesmo jeito que eu mais tarde sentiria algo me guiando quando meu pai entrou em cuidados paliativos, anos depois. Assim como ela, ele também passou a chamar por entes queridos já falecidos, falando com vozes que só ele ouvia, de algum lugar invisível. Nos seus últimos dias, havia uma calma diferente nele, como se já tivesse feito as pazes com o que quer que o aguardasse. Certa noite, perguntei a ele como eu saberia se ele ainda estaria comigo depois que partisse. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhou para mim com um brilho no olhar e um leve sorriso nos lábios e disse: "Você vai estar cercada de passarinhos amarelos. Vai vê-los por toda parte." Passarinhos amarelos. Era um apelido carinhoso que ele me dava quando eu era criança, algo que eu não ouvia havia anos. Foi uma resposta estranha, mas fez meu coração ficar mais leve. No dia seguinte à sua morte, encontrei uma pena amarela em cima do meu carro. Lembro de ter ficado olhando para ela por muito tempo, como se não conseguisse entender o que estava vendo. Não era só a cor que me assustava, mas o fato de que passarinhos amarelos simplesmente não existiam na nossa região. Nunca tinham existido. E ainda assim, lá estava ela. Com o passar das semanas, comecei a encontrar mais penas amarelas. Na varanda da frente, no batente da porta, até na garagem. Sempre amarelas, sempre inesperadas. Como se ele estivesse deixando pequenos sinais, pequenas pistas, para me guiar pelo luto. Logo depois comecei a ter sonhos. Um deles, em especial, ficou marcado em minha mente. Foi tão vívido que jurei ter sentido o calor do abraço do meu sogro, que havia falecido pouco tempo depois do meu pai. Eu não esperava que ele aparecesse tão cedo, mas lá estava ele, sentado à mesa da cozinha, sorrindo, falando sobre coisas que só ele saberia. Seus olhos brilhavam de travessura, como se estivesse dizendo: "Estou aqui. Ainda estou cuidando de vocês." Acordei com a sensação de que ele ainda estava na sala, como se sua voz ainda ecoasse pelos cômodos, e então teve a nossa cachorrinha, nossa alma canina. Ela nos acompanhou por tudo, mas em dezembro, com apenas 6 anos de idade, ela foi diagnosticada com falência hepática. Tivemos que tomar a dolorosa decisão de deixá-la ir. Estávamos com ela quando ela deu seu último suspiro. Naquele momento, algo no ambiente mudou. A energia da sala ficou densa e um silêncio quase sagrado tomou conta. Era como se ela estivesse atravessando para algo além. Algum tempo depois, vi um anúncio de uma ninhada de filhotes que, de alguma forma, estavam ligados a ela, por uma conexão estranha e inexplicável. Fomos conhecer os filhotes esperando levar para casa um chocolate, mas acabamos escolhendo uma pretinha, idêntica a ela. Ela parecia ter o mesmo espírito nos olhos, e às vezes, quando ela me olha, é como se soubesse exatamente quanto eu sinto falta da nossa antiga companheira. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Logo após a morte da cachorra, nosso quintal se encheu de cardeais, dezenas deles. Primeiro vieram 1 ou 2, depois uma revoada.
Dias em que o céu parecia vivo, com suas asas vermelhas contrastando com a neve. Sempre pousavam no mesmo lugar, o ponto exato onde eu costumava jogar bola com ela. Um dos cardeais, em especial, sempre ficava ali me observando, como se estivesse de guarda. Era como se o espírito dela estivesse usando os pássaros para se comunicar, para dizer que ainda estava conosco de alguma forma. Não tenho todas as respostas, mas nos momentos de silêncio, quando o vento balança as árvores e os cardeais aparecem de novo, eu sinto a presença do meu pai, do meu sogro, da nossa cachorrinha, ali, do outro lado. Mas não muito longe. Talvez eles não tenham ido embora de verdade. Talvez estejam mais perto do que imaginamos. História 5. O olhar da minha mãe. Desde que fui ao meu primeiro funeral com meus pais, por volta dos 11 anos, a ideia da morte me aterrorizava. Ver um corpo sem vida pela primeira vez abalou algo dentro de mim. Foi como se um peso silencioso começasse a me acompanhar desde então. Mas tudo mudou no dia em que acompanhei os últimos momentos da minha mãe. Estar ao lado dela, segurando sua mão e presenciar o que ela viu naquele instante final, foi o que destruiu meu medo da morte por completo. Era como se ela estivesse com um pé neste mundo e o outro em algo além. E o que quer que ela estivesse vendo era maravilhoso. Na medida em que se aproximava da partida, seu olhar não estava mais em mim. Ela não me via mais. Seus olhos estavam fixos em um canto distante do quarto. E então, sua expressão mudou. O rosto que antes carregava o cansaço de uma vida agora se iluminava com uma alegria pura, impossível de conter. Não era só paz, era entusiasmo. Como se estivesse reencontrando alguém que amava profundamente e que não via há muitos anos. Seus olhos seguiam algo invisível que parecia atravessar o quarto e se aproximar cada vez mais dela. E eu juro, pelo jeito como ela olhava, que aquilo, o que quer que fosse, chegou bem perto. Então, de repente, seus olhos se fecharam e um último suspiro, longo, tremido, ecoando pelo quarto. O som inconfundível da chamada respiração da morte. Fiquei ali em silêncio absoluto, e 2 minutos depois ela se foi. Mas eu não acredito que ela tenha morrido naquele último suspiro. Acredito que ela já havia partido quando fechou os olhos, que sua mãe e sua irmã, que já tinham falecido há muito tempo, vieram buscá-la, e que sua alma foi com elas. Seu corpo apenas demorou 2 minutos para alcançar onde ela já estava. Eu costumava temer a morte mais do que qualquer coisa, mas depois de ver o olhar no rosto da minha mãe, aquele brilho inocente como o de uma criança correndo para os braços de alguém amado, eu soube, lá no fundo da minha alma, que há algo à nossa espera além desta vida. E hoje, acredito com todas as minhas forças que esse algo é bom. Essas histórias nos lembram que talvez a morte não seja o fim, mas apenas uma passagem. Há algo de profundamente reconfortante na ideia de que aqueles que amamos continuam por perto, mesmo que não possamos vê-los. Se essas histórias tocaram você de alguma forma, deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Você já viveu algo parecido? Acredita que existe algo depois da vida? Se inscreva no canal para mais relatos reais e emocionantes como esses. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá. Fique em paz.